Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gus69 do Metal Open Mind e hoje eu vou fazer um pequeno resumo destacando, os 30 melhores álbuns de 2017. Vou mostrar aqui alguns CDs que eu comprei ou que eu recebi para ilustrar esse top e também vou explicar como é que ele foi elaborado. Então confere aí, Top 30 do Mon 2017. Eu sempre gostei desses tops anuais, divulgados por revistas especializadas, críticos de música, jornais, revistas, sites, enfim. É sempre uma ótima forma de conhecer novos grupos que talvez de outra forma você não conheceria, né? Principalmente de críticos que gostam assim de sair um pouco da sua zona de conforto. Assim como eu, o meu top que eu divulgo anualmente, já tenho feito isso nos últimos 4, 5 anos, esse top 30, né, que inclui bandas, não só bandas de fora, mas também com bandas nacionais. Como vocês vão perceber, o meu top é bem diverso, né? Eu tento ver o que de melhor acontece em várias facetas, né, desse leque grande que engloba, né, o rock e o heavy metal. Então vocês provavelmente vão ter nomes aqui que vocês não estão familiarizados, muito porque também a maioria desses lançamentos não saíram no Brasil ainda. Mas eu vou falar aqui um pouquinho sobre eles, não vou fazer review nem nada disso. Quem quiser ler o review, acesse metalopenmind.blogspot.com. Lá estão lá todas as resenhas desse ano e dos anos passados também. Hoje vou só mostrar aqueles CDs que eu tenho, né, que eu recebi ou que eu comprei, mesmo aqueles que não têm edição nacional, e vou mostrar um pouquinho da arte, enfim, vou pra vocês conhecerem um pouquinho melhor essas 30 bandas que eu destaquei que lançaram ótimos álbuns no ano passado. Bom, as escolhas que eu fiz basearam-se basicamente em 5 quesitos, né? Imagem, apresentação, originalidade, conteúdo e a música em si. Então vocês vão constatar que temos aqui diversos estilos, um pouco daquilo que melhor se destacou na minha opinião. E olha que foram mais de 1.200 álbuns que eu tive acesso no ano passado. E desses eu consegui filtrar aí e destacar esses 30. 7 grupos são norte-americanos, né? Bandas dos Estados Unidos. Paul Bearer, com o álbum Heartless, muito bom. Uma pegada mais doom metal, mas bem interessante. Esse álbum foi lançado pela Profound Lore e também teve distribuição pela Nuclear Blast. Eu não tenho conhecimento que tenha sido lançado aqui no Brasil. De qualquer forma, pode ser, como é Nuclear Blast, pode ser que ele venha a ser lançado. Outra banda americana, Artificial Language, eles lançaram um álbum chamado The Observer. Muito bom, prog, rock, metal, muito excelente, com muita influência clássica também na música. Gostei bastante, bem moderno, bem original. Lançamento independente, um dos poucos aqui lançamentos que é muito comum hoje em dia, né? As bandas lançam seus trabalhos de forma independente e posteriormente às vezes conseguem algum tipo de distribuição. Quem quiser adquirir esse álbum só diretamente com a banda, porque ele não foi lançado por nenhuma gravadora. Galactic Empire, né, aquele projeto muito interessante, inspirado na saga Star Wars, né? O álbum homônimo foi lançado pela Rise Records, também não tenho conhecimento de lançamento nacional. Também instrumental, tivemos o Marty Friedman, com um ótimo álbum, né, Wall of Sound,
foi lançado pela Prosthetic Records. Igualmente, não tem conhecimento de lançamento nacional ainda. Mas, como é um artista que teve outros álbuns lançados por aqui, pode ser que venha a ser lançado. O War, né, aquela banda dos fantasiados malucos, meio alienígenas, meio monstros, é uma banda muito assim diferente, né, a proposta. E curiosamente esse álbum que eles lançaram no ano passado, que é o The Blood of Gods, eu adorei, é muito bom, porque o War sempre foi uma banda assim que a produção sempre deixou um pouco a desejar, musicalmente também, mas eu gostei muito desse último álbum e vale a pena conferir. O álbum foi lançado pela Metal Blade, ainda não. Mais um que eu não tenho conhecimento de lançamento nacional, mas pode ser que ele venha a ser lançado aqui. Bom, e a última banda norte-americana, eu acabei ganhando esse CD aqui, que é o do Mastodon, que é o Emperors of Sand. É um álbum excelente, de uma banda que é excelente, né, que eu não canso de aconselhar quem gosta de conhecer bandas que tentam criar algo diferenciado nos dias de hoje. Essa é uma banda que eu recomendo bastante. Vou mostrar aqui um pouquinho da arte desse álbum. Essa edição é uma edição pela Warner Music aqui no Brasil, então é fácil encontrar aí nas Fnacs da vida, você encontra esse álbum muito bom, Mastodon. Então, essas 7 bandas norte-americanas, eu acrescento também mais uma, que é o Black Country Communion. Tem 2 integrantes ingleses, né? Que é o Glenn Hughes, que é o baixista vocalista, e o Jason Bonham, né? Que é o filho do John Bonham, né? Do Led Zeppelin. Eles 2 são ingleses e completam esse super grupo o Derek Sherinian, que é o tecladista, né, que tocou com o Dream Theater, e o guitarrista, que é o Joey Bonamassa. Esses 2 são norte-americanos. Então incluo, apesar de ser um projeto multinacional, eles estão sediados nos Estados Unidos, então dá para incluir nesse grupo de bandas norte-americanas que lançaram álbuns excelentes no ano passado. E o Black Country Communion lançou o seu 4º álbum, né, o BCC 4 em romano, né, que é o 4º álbum de estúdio do Black Country Communion. Excelente álbum de hard rock. Só por esses feras, né, só por esses nomes, o interesse já é bastante grande, né? Mas a música deles é muito boa, eu gosto bastante, então vale a pena conferir. E o álbum foi lançado pela Mascot Records. Eu não tenho conhecimento de um lançamento nacional ainda, mas provavelmente deve pintar por aqui. E já que eu mencionei a Inglaterra, né, um grupo inglês veterano que lançou um excelente álbum no ano passado foi o Deep Purple, né, o Infinity. Então quem quiser comprar o álbum Infinity do Deep Purple tem a versão nacional pela Shinigami Records. Bom, eu falei aqui de diversas bandas americanas, agora já vou dar um pulinho para a Europa. E o país que teve mais bandas presentes aqui no meu top foi a Suécia. Então olha, Steven Wilson lançou To The Bone, um álbum um pouco polêmico porque ele fugiu um pouco. Quem não conhece, né, o Steve Wilson é um cara muito conceituado no rock progressivo, né, tocou em diversos projetos, enfim, e atualmente ele está em carreira solo. E foi um álbum que repercutiu. Eu li críticas negativas, li críticas super positivas, mas para mim, ouvindo assim com atenção várias vezes, não tinha como não destacar esse álbum, porque é um álbum muito bom e de um cara que não se prendeu, né, não, tentou fugir um pouquinho do estilo progressivo. Então ele tem umas nuances pop, ele tem umas participações especiais muito boas, muito interessantes. Então ele fugiu um pouquinho da zona de conforto dele e por isso eu achei um grande álbum.
e ele foi lançado pela Caroline International. Não sei, não tenho conhecimento de uma versão nacional, mas se vocês souberem aí, ou se eu descobrir que ele apareceu por aqui, eu aviso vocês. Da Suécia também teve o Sirha, uma banda nova, aí também dá para dizer que é um super grupo, com diversos integrantes aí bem conhecidos na cena do heavy metal, e num projeto um pouquinho diferente, porque apesar desses músicos tocarem música mais extrema em seus outros projetos, né, então cara do In Flames, enfim, aqui nesse projeto eles estão bem mais melódicos e comerciais, mas eu gostei, achei muito bom. Então o álbum chama-se Letters to Myself, e ele foi lançado pela Spine Farm Records. Não tenho conhecimento de versão nacional, mas pode ser que pinte por aqui. Que saiu nacional foi o Hurricane Hollows do Avatarian, e saiu pela Shinigami outra vez, né, uma editora aí apostando em grandes bandas internacionais. Ótimo álbum que eu recomendo também, Avatarian. Outra banda sueca que eu destaquei foi o Corroded. Eles lançaram o álbum Defcon Zero, álbum muito bom de estreia, assim, nessa pegada mais moderna, não tão agressiva como aquelas bandas da geração do nu metal, mas tem um pouquinho disso, talvez algo do gênero do Disturbed nessa pegada, mas a versão sueca, né, você sabe como as bandas de lá têm extrema qualidade, então eu recomendo. Defcon Zero saiu pela Despots Records, não tenho conhecimento de uma versão nacional ainda. E finalmente da Suécia teve o esse nome é difícil, Pacifist Cuffs do Diablo Swing Orchestra, uma banda que eu adoro. Desde que eu descobri essa banda, acho fenomenal. E esse álbum eles contrataram uma nova vocalista. A vocalista anterior tinha uma coisa meio de ópera, né? Ela meio soprano, então e o som deles é muito diverso. E às vezes o pessoal tinha assim, um pouco de aversão, né? Porque é tantas mudanças, depois com um vocal meio de ópera assim no meio. Então eles agora, inclusive a vocalista saiu para seguir carreira nessa coisa de ópera mesmo, de música clássica. E eles colocaram uma vocalista nova que eu achei talvez inferior tecnicamente à anterior, né? Mas o resultado aqui eu achei excelente. É um álbum que eu recomendo. Saiu pela Candlelight Records. Não tenho conhecimento de versão nacional, aliás, nunca vi nenhum álbum deles por aqui, mas fiquem de olho, se sair vale a pena. Diablo Swing Orchestra. Bom, continuando na Europa, vamos para a França, né? Teve 3 álbuns que eu destaquei da França, até uma surpresa, né? Mas eu tenho uma explicação. Eu fiz no ano passado um especial, né, um podcast especial sobre a França, e acabei conhecendo diversas bandas bem interessantes que cantam em inglês, né? Então, se você ouvir qualquer uma delas, você não vai identificar como uma banda francesa, mas são muito boas. Uma delas me enviou o CD, que é essa aqui, ó, Deficiency, uma banda de thrash metal. Eu diria que eles têm aquela crudeza do thrash metal oitentista, né? Mas com um pé na modernidade, ou seja, tem melodia nos refrões, bem conseguidas as músicas. Eu achei muito interessante. Eu entrevistei o vocalista, guitarrista. Quem quiser conferir o podcast já sabem como, né? Gostei bastante. Deficiency, uma banda que vale a pena ficar de olho aí, porque eles prometem trazer novidades, né, nessa fusão, mas resgatando o thrash metal para os dias de hoje, né? Muito boa, Deficiency. Bom, ainda na França,
Teve mais... teve essa banda aqui, ó, o Red Charger, também me mandaram aqui o CD. Eles fazem um som que eu diria alternativo, tem um pouquinho de grunge, de stoner, mas é rock alternativo com uma pegada bem legal. Eu adorei esse álbum, tem músicas aqui que não saem da cabeça, assim, uns refrões bem marcantes, mas uma banda assim, direta, né? Direta, simples, direta, mas com muita qualidade. Recomendo vivamente aí o Red Charger, banda francesa, que também participou, né, desse mesmo especial. Entrevistei o baixista para esse especial e foi muito simpático ter mandado o CD. Aliás, eu agradeço sempre, as bandas não são obrigadas a enviar o material, mas eu vejo que as bandas de fora têm muito mais, são muito mais parceiras, digamos assim, porque eles querem que a gente conheça o material. Não adianta ouvir o MP3 ou baixar da internet, não é a mesma experiência do que você pegar o CD e conhecer, ler as letras, enfim. Admiro muito quem faz isso, e como eu sou uma banda que é relativamente nova, né, eu incluí, não me arrependo, tá no meu top aí o Red Charger, vale a pena conhecer. E a última banda da França que entrou no meu top é uma banda, talvez a banda mais diferenciada de todas nesse top, porque eles misturam tudo e mais alguma coisa, música extrema com música eletrônica, com ópera. Eu estou falando do Igor, mas é um dos projetos mais assim inusitados que eu vi nos últimos tempos. É um projeto difícil de digerir, né? Tem que estar com a mente aberta, digamos assim, para conseguir compreender aonde é que ele quer chegar com esse projeto, mas eu achei muito bom, achei muito bom. E esse álbum foi lançado pela Metal Blade Records, então não tenho conhecimento de uma versão nacional, mas pode ser que pinte por aí. Igor, fiquem de olho, hein? E eu falei aqui, só para antes da gente mudar para o país seguinte, eu falei aqui do Deficiency e do Red Charger, mas eu esqueci de falar, né? Ambos por editoras pequenas, né? O Red Charger saiu pela Very Chords e o Deficiency saiu pela Aphasia Records. Então eles não têm edições aqui no Brasil, então quem quiser, só encomendando diretamente com as bandas. Bom, saindo da França, mas ainda na Europa, vamos para a Grécia, né? Grécia eu destaquei duas bandas, que foram o Need, né, com o excelente álbum Regaiamas. Esse álbum, inclusive, eu comprei diretamente com a banda. Ainda não recebi, comprei pela Bandcamp, né, do grupo. É um lançamento independente, mas ele não chegou ainda. Comprei em dezembro do ano passado, só que até agora ainda não chegou por aqui. Então não deu para incluir aqui, mostrar para vocês, mas uma banda excelente. Quem gosta de metal progressivo aí naquela linha Evergrey, acho excelente banda. E a outra banda da Grécia que eu também destaquei foi o Ghost Season. Eles lançaram Like Stars in a Neon Sky, álbum de estreia deles, né, pela Pavement Music. Eu fiz um podcast especial sobre a Grécia, e essas duas bandas foram super simpáticas, concederam entrevistas bem interessantes, né? A do Ghost Season, inclusive, todos da banda participaram. Achei bem bacana, acabei ouvindo bastante o som deles e acho que como uma estreia nesse caso. O Need não, o Need já tinha alguns álbuns, não é a estreia, mas do Ghost Season foi a estreia, e é por isso que eu incluí aqui também nesse top. Ainda na Europa, destaquei duas bandas da Finlândia. Foi o Grave Pleasures, né, com o álbum Mother Blood,
um álbum que saiu pela Century Media, talvez pinte por aqui, ainda não tem um lançamento nacional, e o One Desire, né, o álbum homônimo de estreia dessa banda de melodic rock, e que saiu pela Frontiers Records. Então, nenhuma dessas bandas, desses álbuns em específico, teve lançamento nacional, mas são ótimos lançamentos. O Grave Pleasures foi uma surpresa para mim, uma banda que foge um pouquinho, tem uma coisa retrô, né, aquele rock meio gótico, de um Sister of Mercy, mas aí eles têm um vocalista que consegue ter um registro que lembra muito The Cure. Então eu achei bem interessante, assim, apesar de certas partes serem um pouco déjà vu, né, desse estilo, desse gênero, eu achei que eles conseguiram fazer uma recuperação, né, com uma nova pegada. Eu achei interessante a proposta. E o One Desire era uma banda hard rock, melodic rock, daquela super agradável de ouvir, né? Eu gosto bastante, ambas as bandas indico. Depois, ainda na Europa, da Suíça teve o Gotthard, né? Eles lançaram o álbum Silver, banda veterana, uma carreira com altos e baixos, né? Teve um vocalista que faleceu, mas enfim, é uma banda que persiste aí, sempre fazendo excelentes álbuns, e este não é diferente. Foi lançado aqui no Brasil pela Voice Music, então quem gosta aí de hard rock, nessa linha de Purple, desses grandes nomes do rock, né? Mas com alguma acessibilidade, então é uma banda muito boa, Gotthard. Da Alemanha, olha, eu destaquei essa banda aqui de Power Metal. Começou como folk, né, mas eles fazem uma sonoridade muito bacana dentro do Power Metal, com refrões, com coro, né, bem forte. Super recomendo. Esse álbum em específico, o tema dele é muito interessante porque foge completamente aquilo que a gente está habituado a ouvir nas bandas de Power Metal, né? Eles falam sobre o Velho Oeste, então é uma história bem interessante, toda a temática é sobre esse universo, né? Achei muito interessante, muito bom, muito bem tocado, bem produzido, tudo excelente, né? Banda Alemanha, o álbum chama-se Gunman, então Organ, com edição nacional pela Valial Music, vale a pena conferir, álbum excelente. Da Europa ainda, né? Tivemos no nosso top o VUR, o novo projeto da vocalista Anneke van Giersbergen, excelente vocalista, adoro os trabalhos dela, e esse álbum me surpreendeu bastante, um prog pesado, com aquela voz doce dela, excelente álbum. O álbum se chama In This Moment We Are Free Cities, álbum muito bom, lançado pela Inside Out, Sony Music, e parece que vai ter uma versão nacional aí pela Hellion Records, fiquem de olho. Um álbum muito bom, um projeto da Holanda. Para fechar, né, as bandas europeias, eu incluí aqui uma banda, o Earth Electric, uma banda de Portugal, né? Quem conferiu o último Atlas do Rock, a última edição que nós fizemos no Natal do ano passado, foi uma das bandas em destaque. Uma banda que eu não conhecia, tomei conhecimento quando eu estava pesquisando para esse especial e eu achei excelente. Portugal tem bandas boas, né? Mas essa em específico eu achei diferenciada, uma vocalista com um tom de voz assim bem etéreo, que combina muito com a sonoridade assim meio sabatiana deles. Um grupo muito interessante, Earth Electric. O álbum Volume 1 Solar foi lançado pela Season of Mist, né? A francesa Season of Mist, vale a pena conferir. Bom, acho que é tudo da Europa.
E temos ainda do Canadá, destacamos o Unleashed Archers, com o álbum Apex, excelente álbum, Power Metal também, vocalista feminina também, e excelente. Também foi uma banda que eu conheci através de um podcast que eu fiz sobre o Canadá. A vocalista super simpática, concedeu uma entrevista muito bacana. E o ano passado, né, eles lançaram esse novo álbum pela Napalm Records, um álbum que eu recomendo vivamente. Quem gosta aí de power metal, power moderno, né? Eles têm algumas coisas de música extrema no meio, mas no conjunto da obra é power metal melódico muito bom. Bom, o que faltou aqui? Faltou falar do Brasil, que eu vou deixar por último, e da Austrália, né? Então, da Austrália eu destaquei duas bandas. O Caligula's Horse, com o álbum In Contact, foi lançado pela Inside Out Music. Não tenho conhecimento de uma versão nacional, mas é uma banda muito boa, Caligula's Horse, metal progressivo de qualidade. E o King Gizzard and the Lizard Wizard, né? Essa banda que eu descobri no ano passado, mas é uma banda que já tem uma quantidade enorme de álbuns. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado eles lançaram 5 novos álbuns, né? Sendo este acho que foi o quarto álbum que eles lançaram no ano passado, né? E por que eu escolhi? Todos os álbuns deles são muito bons, mas eu escolhi esse porque eles deram esse álbum para os fãs, né? Você pode ir lá no Bandcamp da banda, baixar gratuitamente, mas eles também incentivaram quem quiser prensar, eles dão tudo. Toma aqui os waves, toma aqui a arte do álbum, você prensa, tá completamente autorizado pela banda. Então eu comecei a ver diversas editoras pequenas, né? Até pessoas que montaram editoras justamente para lançar esse álbum. Eu até tive essa ideia de fazer aqui no Brasil o lançamento desse álbum numa campanha de crowdfunding, né? Mas acabei desistindo porque a banda é muito desconhecida ainda no Brasil, não sei se tem mercado para eles. A ideia era fazer uma prensagem pequena, em vinil, de luxo, enfim. Mas, para conhecer melhor, eu acabei encomendando essa aqui foi pela gravadora, né, independente, a Needle Juice, em versão Digipack, e é um álbum excelente. E tá aí, ó. Se você tiver afim se você tem uma editora independente, ou se quiser ajuda para lançar, fala comigo, talvez a gente reúna forças, né, para fazer esse lançamento que é inédito aqui no Brasil, né? Nenhum dos álbuns deles saíram no Brasil e esse aqui é um álbum muito interessante. Eles fazem um som meio psicadélico, mas às vezes pesado, às vezes folk, super variado. Uma banda muito interessante que vale a pena conhecer. King Gizzard and the Lizard Wizard. Bom, faltou só falar do Brasil, né? Não podia deixar de fora o nosso país. E dos álbuns, não foram muitos álbuns, acho que cerca de 100 álbuns que eu tive acesso no ano passado. E eu acabei destacando 2. Uma banda super bem consolidada, né, que é o Sepultura. Eles lançaram no ano passado o Machine Messiah, né? Ótimo álbum, pela Sony Music. Inclusive eu gostei bastante que uma das coisas dessa era do Sepultura com o vocalista Derek Green que eu menos apreciava era a voz, né? Eu achava a voz, continuo achando, né? Mas eu acho que ele tem melhorado principalmente nos últimos álbuns, e nesse em particular ele mostrou que pode dar ao Sepultura uma abrangência muito maior em termos de registro vocal. Então gostei muito, um álbum super bem gravado, muito bom, aconselho. E o último álbum, né, banda nacional, foi o Project 46, né, o 3,
É o terceiro álbum de estúdio lançado de forma independente. E falar, né, do Project 46, eu acho que das bandas dessa geração de agora, que surgiram nos últimos 10 anos, para mim é uma das mais capazes tecnicamente de produzir excelentes álbuns, músicas de forte impacto, né? E eles estão aí, acho que vão ter um futuro aí, podem se tornar uma das maiores bandas do Brasil. Enfim, eles ainda caminham para isso, mas eu acho que eles têm tudo, porque eles são bem diversos, né? Super extremos, mas nesse álbum específico, nesse último álbum, eles mostraram que também conseguem aliar, equilibrar, né, em termos melódicos, essa agressividade latente que eles têm. Então aconselho muito vocês descobrirem o Project 46. Então tá aí, esse foi um resumão, né, do Top 30 de 2017 aqui do Metal Open Mind. Quem quiser conferir as resenhas, acesse metalopenmind.blogspot.com. Lá, logo de cara vocês vão ver, estão lá as resenhas todas. Não são resenhas super aprofundadas, mas vocês vão conhecer um pouco mais desses projetos, né, com vídeos, etc. E espero que vocês conheçam, né, se alguns dessas bandas vocês ainda não tiveram a oportunidade de ouvir, ouçam, porque vale muito a pena, tá? Então, olha, fico por aqui. Eu queria saber, olha, se vocês tiverem opinião sobre esses álbuns ou de algum álbum que vocês compraram e que deveria estar num top como esse. Eu queria saber qual foi o top de vocês. Comentem aí. Gosto de partilhar, assim como eu estou fazendo aqui, partilhando a minha opinião. Eu também quero ouvir a sua opinião, então comente aí, dê um like se você gostou desse vídeo e em breve vamos ter mais conteúdos. Fiquem ligados sempre aqui no canal Metal Open Mind. Valeu? Um abraço forte aqui do Gus e a gente se vê em breve. Fala pessoal, é o seguinte, eu acabei esquecendo, né, um dos álbuns dos meus 30 escolhidos foi o Bloodlust do Body Count, né, o rapper norte-americano, o Ice-T, o projeto metal dele. Eles lançaram um excelente álbum no ano passado, esse Bloodlust, e por lapso meu acabou ficando de fora aí do vídeo, mas ainda deu tempo antes de publicar aí, de eu fazer essa correção. E aproveito também para lembrar que eu fiz um podcast, né, o número 150 do meu podcast, com músicas de todas essas bandas, dessas 30 bandas do top. Então, quem quiser pode passar lá no Podomatic, no Mixcloud, no Hear This e também no iTunes. Então, em qualquer dessas plataformas de podcast, você encontra lá 2 horas de música com todas essas bandas aí que eu destaquei como os melhores álbuns de 2017. Valeu, brigadão e até a próxima.